Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari Agro. Eu sou o Renner e nesse vídeo a gente vai estar abordando aí mais um super tema que é os impactos de um solo compactado para a produção agrícola. Antes de estar começando, peço para que você já deixe aquele like, o like é muito importante para a gente, faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, é rapidinho se inscrevendo, você fica aí por dentro aí de todos os nossos vídeos, as lives que a gente faz aqui. E também fique à vontade para estar deixando um comentário aqui embaixo, deixar uma pergunta, uma sugestão, uma opinião aí, só deixar uma mensagem aqui embaixo para a gente. Beleza? Então, nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o que significa um solo ser compactado e quais os impactos, qual que é a relação de um solo compactado para uma produção agrícola. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. A produtividade agrícola, ela está diretamente ligada, está diretamente relacionada a uma boa qualidade física do solo. E um dos maiores inimigos ali de um bom desenvolvimento das plantas é por meio do processo de compactação do solo. Então nesse vídeo a gente vai estar explorando um pouquinho aí o que é o solo compactado, quais os principais impactos na agricultura e quais as estratégias um produtor ele deve adotar para estar prevenindo ou então corrigindo esse problema. O primeiro ponto que eu vou estar abordando é o que é um solo compactado. Basicamente, a compactação do solo ela ocorre quando as partículas do solo elas são pressionadas uma contra a outra e isso acaba diminuindo ali o espaço poroso entre essas partículas. Isso acaba reduzindo drasticamente a aeração, a infiltração de água e, consequentemente, o crescimento das raízes. E ela geralmente é causada por alguns fatores que eu vou estar comentando agora com vocês. O primeiro é por meio do tráfego intenso de máquinas agrícolas na área. Essas máquinas agrícolas podem ser ali, trator, caminhão, carreta, pulverizador, dentre outras máquinas que acabam trafegando ali pela área. Por meio também do pisoteio de animais em áreas mal manejadas. O que significa essa área mal manejada? Normalmente, em áreas de pastagem, em áreas que tem a presença ali de animais, o recomendado é ter um processo ali de rotação, um processo, uma estratégia que vise que os animais eles consigam estar ali andando por toda a área sem estar prejudicando ali um local específico, um local em demasia. Então, por isso é muito importante ter esse bom planejamento ali, esse processo ali de rotação que visa ali você estar protegendo a área em que os animais estão presentes. Outro ponto é o excesso de umidade durante operações de preparo do solo. Então é fazer ali um preparo do solo, um processo de aração, um processo de gradagem, um processo de plantio em períodos muito chuvosos, por exemplo, em que o solo está muito úmido. Aí o excesso ali do tráfego de máquinas agrícolas acaba acelerando esse processo de compactação do solo. Outro ponto é por meio ali da falta de rotação de culturas e também a falta de cobertura vegetal naquela área. Antes de estar dando continuidade aqui, eu vou estar deixando uma dica aí muito bacana para vocês, que é sobre o CAIS. O CAIS ele é o curso de análise e interpretação de solos. É o principal curso que trata de adubação, análise de solo e calagem, da forma mais simples, mais rápida que você já viu. Ou seja, é um curso totalmente completo em que você vai ter todo o passo a passo que envolve ali o processo de análise de solo, como fazer uma análise de solo, como fazer o processo de interpretação dessa análise de solo, e essa análise de solo, qual é a relação direta com o processo de calagem e com o processo de adubação. Então, para você ter tudo isso daí na palma da sua mão, na tela do seu computador, é muito simples. Só clicar no primeiro link aqui na descrição. Clicando no primeiro link, você já vai ter acesso aí direto ao nosso site, onde você vai ter todas essas informações e vai ter condição especial exclusivamente para você que está acompanhando aqui com a gente.
Beleza? Então não perca tempo. Primeiro link aqui embaixo para você estar acessando o cais. Beleza? Dando continuidade então, agora eu vou estar falando um pouquinho aí sobre quais são os impactos da compactação na produção agrícola. O primeiro é a redução no crescimento das raízes. Então, o solo compactado ele acaba criando ali uma camada dura e isso acaba impedindo com que as raízes elas penetrem em uma profundidade maior. Isso acaba limitando ali o excesso da planta, a água e também aos nutrientes que estão presentes nas camadas mais baixas. Menor infiltração de água. Então, com poros menores, o solo compactado ele acaba absorvendo ali menos água da chuva e o excesso de água ele tende a estar escoando superficialmente. Isso acaba aumentando o risco de erosão e também de perca do solo fértil. A aeração prejudicada. Então, o oxigênio, que é essencial para as raízes e os micro-organismos do solo, ele acaba não circulando ali de uma maneira adequada. Isso acaba prejudicando o metabolismo das plantas. Outro ponto é a redução da produtividade. Então, a combinação do estresse hídrico, deficiência nutricional e do enraizamento superficial, ele acaba resultando ali em plantas menos vigorosas com uma menor produção. Outro ponto é uma maior suscetibilidade a estresses climáticos. Então, em períodos de seca, por exemplo, o solo compactado ele vai secar mais rapidamente na superfície. Isso acaba impedindo com que as plantas elas busquem água no subsolo. E agora eu vou estar falando aí sobre as principais estratégias para estar evitando a compactação do solo. Primeiro é por meio do uso racional de máquinas agrícolas. Então é muito importante, se possível, estar evitando o tráfego de máquinas em solos principalmente úmidos, utilizar pneus com uma pressão mais adequada e estar investindo ali em sistemas de tráfego controlado. Outro ponto é por meio da cobertura do solo e pelo plantio direto. Então, manter o solo coberto com palhada ou com plantas vivas, isso acaba ajudando a estar protegendo a estrutura desse solo. E também é muito importante utilizar o sistema de plantio direto. Isso acaba reduzindo a mobilização do solo e diminuindo o risco de compactação. Por meio também do processo de rotação de culturas. Então, culturas com sistemas radicular diferentes, eles promovem ali a bioturbação, que no caso é a abertura natural dos poros, como por exemplo o feijão guandu, o nabo forrageiro, o milheto, a braquiária, dentre outros. Outro ponto é a realização da escarificação e também da subsolagem. Então a escarificação ela acaba quebrando as camadas mais compactadas, mais superficiais, e a subsolagem ela acaba atingindo ali as camadas mais profundas e ela deve ser feita somente com o diagnóstico confirmado. Então, a compactação do solo ela é um problema físico, mas com impacto direto na nutrição, na sanidade e também na produtividade das plantas. Mas com um planejamento e com práticas conservacionistas é possível estar prevenindo e até mesmo corrigindo essa compactação. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, opinião, fique à vontade para estar deixando aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Tem aí o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Telegram. Aqui na descrição a gente vai deixar aí outros meios de acesso com a gente também. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau. Valeu!